Culto de Doutrina e Edal. Timóteo, como um pastor daquela igreja, deveria tomar uma posição para que a igreja não viesse sofrer consequências por conta de algumas situações ali presentes. Na primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, nós vamos ver o apóstolo Paulo orientando a Timóteo a respeito da importância de ter a obra de Deus funcionando bem. Ele instrui sobre a separação dos diáconos, também sobre a separação, a consagração para os presbíteros, os bispos da igreja. Ele dá orientações para que Timóteo soubesse a maneira correta como viver na casa de Deus, e isso instruísse aqueles irmãos que ali estavam. Nós vamos ver no capítulo 3, da primeira epístola, Paulo dizendo: Timóteo, isto que eu estou orientando a você é para que você saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Havia uma necessidade de um aprendizado, de uma prática a respeito do comportamento na casa de Deus, a respeito do comportamento como cristãos, pessoas que serviam a Deus, pessoas que reconheceram a Cristo como seu Salvador. Precisava entender que havia ou há um comportamento que identifica essas pessoas, e Paulo sabia desta importância. E eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta, que nós vamos ver aqui estes exemplos que o apóstolo Paulo ele deixa para Timóteo. Nós vamos ver na primeira epístola uma igreja que estava caminhando, uma igreja que precisava caminhar com um propósito sim de agradar a Deus, de servir a Deus. Nós vamos ver Paulo preocupado também a respeito dos falsos ensinamentos que havia em Éfeso. Havia uma preocupação de Paulo, pois foi Paulo quem pregou o evangelho na Ásia. Muito provavelmente Paulo quem ganhou Timóteo para Jesus. E é interessante que nós vamos ver este apóstolo Paulo, mesmo no final já da sua carreira ministerial, ele se preocupando com a saúde espiritual da igreja, ele se preocupando com o comportamento do pastor que ele deixou lá em Éfeso, e ele orienta este filho na fé sobre a necessidade de Timóteo não deixar, louvado seja Deus, as coisas se afrouxarem, mas para que Timóteo tivesse uma condição ou tomasse uma posição do líder daquele lugar, e que não deixasse os servos de Deus que ali serviam ao Senhor serem corrompidos por falsos ensinamentos. Paulo disse: Timóteo, tenha cuidado de ler, de exortar e de ensinar. Você precisa ensinar esse povo, você precisa conduzir esse povo, você precisa orientar esse povo, ok, mas o povo também precisa seguir a orientação, o povo precisa obedecer o que é ensinado, o povo precisa tirar do papel aquilo que está no papel, colocar em prática aquilo que temos aprendido. Afinal de contas, Tiago diz que nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas temos que ser praticantes daquilo que a gente aprende. A necessidade de Paulo orientar Timóteo é porque havia perigo ali que estava colocando em risco a fé dos irmãos, que acabou comprometendo a fé de alguns irmãos. E no capítulo, na segunda epístola, nós vamos ver Paulo já de uma maneira trazendo, não que a primeira parte não fosse de cunho espiritual, é claro que não é isso que eu estou falando, mas nós vamos ver Paulo falando agora de uma maneira mais individual, da necessidade do crente tomar cuidado com a sua vida pessoal, da necessidade do crente cuidar das suas atitudes, para o crente ter convicção da vida que ele está vivendo, do lugar para onde ele está indo. E nós, como servos de Deus, precisamos guardar esta convicção. Infelizmente existem algumas pessoas, queridos irmãos, e eu espero que não tenha ninguém aqui assim nessa noite, mas existem pessoas que não sabem o porquê servem a Deus, não sabem o porquê um dia aceitaram a Cristo, não sabem porquê hoje fazem parte de uma igreja, de uma denominação. Tem pessoas que não sabem o que é a vida cristã, mas nós precisamos guardar uma convicção dentro de nós, de quem foi quem nos chamou, de quem foi que nos separou. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a nossa vida?
vida, qual a convicção que nós guardamos. Você precisa ter esta convicção. Existem algumas pessoas aí, e se você perguntar para elas, pessoas ditas cristãs, e se você perguntar para elas se elas vão para o céu ou não, elas vão abrir a boca e dizer a você: Deus sabe, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Eu preciso saber se eu vou ou se eu não vou, se eu sou salvo ou se eu não sou salvo, se eu sou verdadeiro ou se eu não sou verdadeiro. Por quê? Porque Paulo fala a Timóteo, uma das suas cartas, na primeira epístola, que Deus, em uma casa, isso não fala da igreja, isso não fala da pessoa como casa, mas isso fala do cristianismo. Em uma casa muito grande, há muitos vasos de ouro, de prata, de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Mas é interessante que algumas pessoas utilizam isso para dizer que Deus é quem determina quem será para honra ou para desonra. Mas o texto mesmo diz que se o vaso se santificar e for idôneo, ele será para a honra, santificado, idôneo, preparado para o uso do Senhor. Eu preciso entender que como igreja do Senhor, como crente individualmente falando, eu tenho convicção, eu sei se eu sou um vaso de honra ou um vaso de desonra. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, cuidado, porque tem uns de desonra aí no meio deste povo, que está comprometendo a fé de alguns irmãos. Existe a necessidade de tomar cuidado. E o que é que eu faço, Paulo? Ensine a verdade, prive pela verdade, coloque como condição primordial o ensinamento da verdade, porque a igreja continua sendo coluna, aquela que sustenta, baluarte, aquela que protege a verdade, e a gente vive baseado nisso. Glória a Jesus. Existe, irmãos, na carta segunda, a que Paulo escreve a Timóteo, que, por diga-se de passagem, foi escrita depois que ele escreveu a carta a Tito. Paulo já estava nas suas últimas, nos seus últimos, eu não vou dizer passos porque ele estava preso, mas os irmãos me entendem. Já estava no final do seu ministério, já estava encerrando a sua carreira. Ele mesmo diz no capítulo 4. Ele entende que mesmo no final da sua carreira, ele guarda a expectativa da salvação. Ele guardou a expectativa da coroa que lhe estava guardada. E é interessante porque essa orientação a Timóteo, quando Paulo ele vai escrever a segunda carta, um dos propósitos principais é para que Timóteo recebesse essa informação e ensinasse à igreja a maneira como viver fielmente, servindo a Deus em um mundo que a cada dia que passava e a cada dia que passa se afunda no pecado, se afunda em uma decadência espiritual, se distancia de Deus. E Paulo disse assim: essas orientações aqui é para você fortalecer os crentes que estão aí. Esse ensinamento é para que os crentes tenham entendimento de como eles devem pessoalmente se comportar, a necessidade de guardar o que recebeu, a necessidade de preservar o que recebeu. Igreja do Senhor, nós precisamos compreender a necessidade que temos de guardar aquilo que a gente é ensinado. Eu não estou fazendo apologia a alguém se encontrar em uma situação de não ter um certo conhecimento e se acomodar com isso, não. Eu não estou fazendo apologia à mediocridade, mas existem pessoas que não tiveram acesso a uma língua portuguesa, a um estudo, não sabe talvez escrever nem o seu próprio nome, mas aquilo que você aprende aqui, você precisa guardar no seu coração. Talvez você não tenha um argumento para refutar o pensamento errado, mas você tem no seu coração uma convicção. Não foi assim que meu dirigente me ensinou, não foi assim que meu pastor me ensinou. Irmão, eu vou lhe ouvir aqui por educação, mas você não vai comprometer a minha fé. Não é assim que eu aprendo na escola dominical. Sabe o que é isto? São crentes que preservam pela sua convicção cristã. Você é crente, ninguém lhe abala por causa disso. Pode se apresentar a ideia que for, o pensamento que for, a vertente que for, você permanece crente, fiel a Deus, de pé, servindo ao Senhor, e ninguém vai tirar isso de você. Glória a Deus. Existia necessidade, e Paulo, sabendo desta necessidade, orienta Timóteo: vocês precisam saber. E o que ele vai dizer a Timóteo no capítulo 14, versículo 14
2, que nós lemos de 2 Timóteo, ele diz: traz essas coisas à memória. Se alguém traz à memória, porque esse alguém já aprendeu, sim ou não? Já ouviu em algum lugar, já foi orientado. E Paulo diz: Timóteo, traga a memória. Trazer o quê? Aquilo que você já aprendeu. E não é só a sua memória não, traga a memória da igreja, dos crentes, para que eles não se percam. Paulo disse uma certa vez que ele não se cansava de dizer aos crentes as mesmas coisas, porque isso era fortaleza para os crentes. Tem pessoas que ficam chateadas quando o pastor fala de santidade da igreja. Meu filho, não fique não, isso é fortaleza para você. Quando o seu dirigente falar de santidade, falar contra o pecado, falar de inferno, porque a gente tem que falar também, não fique triste não, isso é fortaleza para você. E Paulo disse: Timóteo, lembre, traga a sua memória. Traga a sua memória. Faça com que você não se esqueça. Isso, irmãos, fala de uma manutenção. Trazer à memória o que você tem aprendido, o que você tem sido orientado. O que é que você tem sido orientado? Paulo disse: Timóteo, traga a memória e ordene, ensine, oriente, exorte os irmãos diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras. Nós lemos o versículo de número 24. O apóstolo Paulo, ele diz que ao servo do Senhor não convém contender. É claro que eu não estou tirando o texto do contexto. Ele está orientando Timóteo a se comportar como um obreiro fiel a Deus. É tanto que ele vai dizer que o obreiro tem que se apresentar aprovado, como aquele que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está dando orientações a Timóteo, como se comportar com aqueles que estavam resistindo à verdade, resistindo à palavra, resistindo à orientação. Mas o que estava acontecendo é que estas contendas de palavras, e contendas de palavras aqui, está falando de ideias, pensamentos profanos, que estava sendo ensinado ao povo, falso ensinamento, heresia, aquilo que a gente conhece como heresia. Pessoas que estavam dizendo, ensinando no meio do povo, e detalhe, irmãos, esses ensinamentos, ao invés de promover o que Jesus ensinou, estavam afastando o povo, causando divisão no meio do povo. O povo estava perdendo tempo para falar de coisas que não iria edificar, perdendo tempo discutindo assuntos que não ia trazer edificação à fé de ninguém, nem de quem estava falando, nem de quem estava ouvindo. E Paulo diz assim: Timóteo, eu vou dizer uma coisa a você, oriente o povo, ensine ao povo para eles não estarem presos com esse tipo de coisa, para eles não perderem tempo com contendas de palavras, porque isso não serve de nada, a não ser para perverter quem está ouvindo. Queridos irmãos, precisamos entender uma coisa, que alguém que serve de promotor de algum tipo de contenda, seja lá qual for o tema, alguém que serve como um promotor de uma mensagem que causa distanciamento, afastamento dos crentes, esse alguém está fazendo o papel de Satanás. Não se assuste com isso. Esse alguém está trabalhando para o diabo. Esse alguém está trabalhando para o nosso principal inimigo. E Paulo diz: ensine aos irmãos a não perderem tempo com esse tipo de conversa. O que é que estava acontecendo ali em Éfeso? Existia um movimento chamado de gnósticos, onde eles acreditavam que tinham um conhecimento a respeito de Deus maior do que todo mundo. Eles estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, não era para os crentes ter esperança de ressurreição. E a gente sabe que ressurreição para nós representa a vitória de Cristo sobre a morte. No batismo, simbolicamente, a nossa morte para o mundo. Mas existe a ressurreição lá nos aguardando. Aqueles que já partiram com o Senhor irão ressuscitar. E isso não aconteceu. O que estava acontecendo em Éfeso é que tinha gente que estava dizendo que isso já tinha acontecido. E estava tribulando a mente dos crentes. Irmãos, entenda uma coisa em nome de Jesus. Eu sei que os irmãos são crentes e gostam de Bíblia. Nós, como servos do Senhor, nós, como aqueles que temos a oportunidade de ensinar alguma coisa para os irmãos, e você que é crente, que aprende aquilo que você é ensinado, você não pode dar ouvidos àquilo que está lhe afastando da comunhão de Deus e da igreja.
você ouviu afasta você da comunhão de Deus e da igreja, não é o ensinamento de Jesus. O que Jesus ensinou une, o que Jesus ensinou ajunta, o que Jesus ensinou reúne. O que Jesus ensinou nos faz estarmos juntos, unidos. Paulo adverte a Timóteo para que ele também advertisse a igreja, para que eles não se envolvessem em questões desnecessárias. Tem crentes por aí perdendo tempo, irmãos, com coisas que não vai trazer benefício à sua salvação. Tem crente por aí endoidando, porque alguém lá fora falou que havia uma mulher também lá com Adão, por nome de Lilith, e alguém está atribulado por causa disso. A Bíblia não diz isso. E se a Bíblia não diz, meu irmão, você não é para estar se preocupando com isso. Aí algumas pessoas dizem assim, uns pregam que segue uma certa vertente teológica. É claro que a gente tem que ensinar. Mas o nosso papel não é estar na internet, não é estar nos podcasts da vida, fazendo debate. Vai lá falar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus está fazendo. Mas a gente perder tempo de debate, isso vai trazer edificação a quem? Tem pessoas que estão por aí debatendo. Eu sou disso, eu sou daquilo, eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano, eu sigo a linha de Beltrano, eu sigo a linha de fulano. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Cristo, mas na verdade não era de ninguém. Precisamos entender que a gente tem que ser da Bíblia. O que a Bíblia ensina, meu filho? É isso aqui, então siga isso. Faça o que a Bíblia lhe ensina. Faça o que o seu pastor, o seu dirigente, o professor da escola dominical lhe ensina, porque eu tenho certeza que isto será vida para você. Por que, João Vinícius? Porque a Bíblia diz que a doutrina do sábio é fonte de vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então não fique perdendo tempo com muita bobagem que estão falando por aí, não. O povo está perdendo tempo falando bobagem na internet. Isso vai trazer edificação a quem? Isso vai mudar a vida de quem? O que muda a vida é o Evangelho. É pregar o que Jesus mandou pregar. É ensinar o que Jesus mandou ensinar. É falar como e do que Jesus mandou falar. Só que ali em Éfeso estava havendo um tipo de situação difícil. Glória a Jesus. E Paulo enxergou a necessidade de dizer: Timóteo, se atente para isso. Porque você já aprendeu como fazer. Você tem o Espírito Santo. Diga aos irmãos para não perder tempo discutindo. E aquilo que nós queremos falar, disse aos irmãos que eu não estava tirando texto do contexto, porque Paulo está orientando aqui um obreiro. Mas o versículo 24, a gente entende que isso abrange todo mundo. Ao servo do Senhor não convém contender. Não compete, isso fala de um comportamento que identifica um servo do Senhor. E deixa eu dizer aos irmãos, o mundo, ele pode até não conhecer Deus, mas tem um parâmetro na cabeça deles. Eles sabem quem é crente de verdade e quem não é. Eles dizem o seguinte: quando alguém faz alguma coisa errada, mas não é crente, por que ele sabe que crente não faz aquilo? Mas fulano é crente, por que está se comportando assim? Quem ensinou a ele? Que crente não faz isso que fulano fez? Eles têm um parâmetro, não sei de onde eles arrumaram, mas isso é a verdade. E nós precisamos, como servo de Deus, estar atentos a isso. E Paulo diz assim: é um servo de Deus. Quem é servo de Deus tem que se comportar como servo de Deus. Quem é servo de Deus tem que ser servo de Deus, fora da igreja e dentro da igreja. Quem é servo de Deus tem que ser servo de Deus em casa, na igreja, aonde ele estiver. Servo de Deus. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo disse a Timóteo: diga aos crentes, isso aqui serve para você também, não é para perder tempo brigando com ninguém, independente do assunto. Como é que a gente aprende isso? O nosso parâmetro principal, o nosso maior exemplo, Jesus. Jesus nos ensinou que não é para
a gente perder tempo brigando com ninguém, porque isso vai prejudicar a nossa vida. Como assim, irmão Vinícius? Mateus 11, 28 e 29. Eu quero recitar só 29. E aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu justo é suave e o meu fardo é. Aprender de mim, que sou manso. Crente não vai estar, irmão, discutindo com ninguém, independente do assunto. Você tem que olhar para o exemplo de Jesus. Paulo dando o exemplo de Jesus em Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. E aí ele começa a dizer um monte de características da humildade de Jesus. Humildade fala de mansidão, mansidão também, ele fala de humildade. E a gente precisa entender que o crente, ele deve ser manso. O crente, ele é manso, não é porque ele achou essa receita em uma bula, não. É porque Jesus é manso. Aleluia. É porque Jesus ensinou você deve ser manso, como eu sou manso. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. A primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primeira de Pedro 2, 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aleluia. Glória a Deus. A gente fala tanta coisa maravilhosa, e é assim mesmo que tem que ser. Só que às vezes tem pessoas que fecham os olhos para outras qualidades que a gente enxerga no exemplo de Jesus, e uma delas é a mansidão. Jesus é manso. Ele disse: aprendam comigo, que sou manso. Aprendam de mim, que sou manso. E o crente deve seguir o exemplo de Jesus, que é manso. O crente que é manso, ele é humilde. E os irmãos vão entender isso aqui. O verdadeiro servo de Deus não anda buscando, procurando, atrás de discussão, independente qual seja o assunto. Mesmo, eu coloquei aqui, mesmo quando estamos ou achamos que estamos com a razão, devemos rejeitar qualquer tipo de briga e discussão, porque tem pessoas que dizem assim: eu sou crente, mas eu não sou besta. E esse não ser besta não é não está falando de ingenuidade, não. Está falando de que não leva desaforo para casa. Tem gente que diz assim: meu pai me criou, não foi para não ter medo de outro. Crente. Eu preciso entender que a mansidão faz parte do caráter de Jesus. Prove ou não prove? Jesus estava no Getsemane. Os soldados vieram para o prender. Judas dá um abraço nele. Jesus chama Judas de amigo. E tem pessoas que podem interpretar isso como ironia, e não foi ironia. Jesus chama Judas de amiga porque Jesus não ia ser ruim só porque Judas era ruim. Jesus não ia se dobrar, não ia se igualar ao nível baixo que Judas se submeteu. Jesus chama Judas de amiga porque ele considerava mesmo. Jesus estava dizendo: você pode até não prestar, mas eu não sou igual a você não. Aleluia. Os soldados chegam para prender Jesus. O que é que Pedro faz? Desembaia a espada e arranca a orelha do soldado. Se fosse Jesus, ia dizer assim: aí, está me defendendo. Isso que é um discípulo de respeito, defendendo o seu líder. Jesus disse: Pedro, calma, não é assim não. Glória a Deus. Não é assim que se resolve. Aprenda comigo, porque eu sou manso. Mas ofenderam meu esposo, você é crente. Ofenderam minha esposa, você é crente. Ofenderam meu filho na escola, você é crente. Crente não vai para a escola falar bobagem a professor ou a pai de colega de aluno. Não, você é crente. Aí eu vou lá para ela saber que tu tem mãe, para ela saber que você tem pai, você é crente. Depois Pedro se converte, de verdade. A gente vai ver em Atos, se eu não estou enganado, capítulo 4. Pedro recebe ameaça. O povo ameaça, diz: eu não quero
mas vocês falando esse nome aqui, para onde é que Pedro vai? Se é hoje, me permita falar isso. Na época não tinha, mas se é hoje, ia para o status. Estão me perseguindo, estão me oprimindo, isso é intolerância, nada. Pedro foi procurar os crentes, está no texto. Está escrito assim, foi procurar onde estavam os irmãos. Chega lá, Pedro começa a conversar com os irmãos, e ele não começa a se lamuriar, a chorar, a se plantear, dizendo: rapaz, eu estou pensando em parar com isso aqui, ou então eu pensei em dar uma bofetada neles. Não, Pedro, a Bíblia diz que começa a conversar com os irmãos, alegrando-se porque estava sendo perseguido por causa de Jesus, e ele diz: olha, sofremos ameaças aqui, o que a gente vai fazer, Pedro? Vamos orar, vamos orar. E a oração de Pedro era: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com mais ousadia a sua palavra. Como igreja do Senhor, a gente não vai desaforo ninguém, a gente não vai dar na cara de ninguém, não. A gente vai para o joelho, entender que Ele está vendo, entender que Ele peleja pela sua igreja. Você é crente, meu irmão. Você foi lavado, redimido, transformado pelo sangue de Jesus. Paulo entende a necessidade de orientar Timóteo. No capítulo 4 da primeira epístola, versículo 7, ele diz assim: rejeite as fábulas profanas e de velhos. O que é isso aqui? É aquelas coisas de antigamente que o povo fica se perdendo tempo com superstição boba. Tem crente até hoje, eu falei isso na congregação terça-feira, tem crente até hoje que é cheio de superstição. E briga. Os irmãos, tem uns irmãos aqui da Lagoa Velha, vão se lembrar que eu falei isso. A gente precisa entender que tem pessoas que estão presas. Aquilo que o avô dizia. A avó dizia que não pode passar por debaixo de escada. E se alguém mandar ele passar, ele só falta repreender a pessoa. Não pode deixar a sandália virada porque está falando da mãe. Não tem essas conversas? E tem gente que perde tempo com isso. Olha, me respeite, faça isso não. Paulo está dizendo: não perca tempo com isso não. Você tem coisa muito melhor para se preocupar. Você tem coisa muito maior para você se preocupar. Não é isso que vai mudar o seu destino eterno. Não é passar debaixo de uma escada que vai mudar o seu destino. Não é deixar uma sandália virada acidentalmente, quem sabe, dentro de casa, que vai mudar alguma coisa na sua salvação. Não. Paulo está dizendo: calma, tem coisa melhor para a gente se preocupar. Tem coisa mais importante, que a gente deve estar sim preocupado, cuidadoso com essas coisas. No versículo 16 da segunda epístola, do capítulo 2, ele diz: mas evita os falatórios profanos. E falatórios profanos aqui está dentro de um contexto de pessoas que estavam ofendendo a Deus com suas palavras. Os irmãos são crentes, gostam de Bíblia, escola dominical. Me ajude. Paulo estava escrevendo para ímpios ou para crentes? Isso aqui estava acontecendo aonde? Dentro da igreja ou fora dela? Dentro da igreja. Paulo está falando para crente. Paulo está mandando Timóteo dizer para crente, ensinar crente. Agora detalhe: falatórios profanos no meio do filho dos crentes. Tem pessoas que já estão com a casaca virada. Minha avó pode dizer isso. Mas ela tem anos. Está com a casaca virada. Tem pessoas que estão atribuladas. Tem pessoas que não temem mais a Deus. Tem pessoas que não obedecem ao pastor. E está dentro da igreja. Está ou não está? Tem pessoas que não servem a liderança. Tem pessoas que não sabem ser submisso. Tem pessoas que não sabem ser humilde. Tem pessoas que só querem falar e não querem ouvir. Só que a Bíblia diz que o homem tem que estar pronto para ouvir. Tem que ser tardio para falar, porque se for tardio para falar, não vai falar bobagem. Não vai falar bobagem, não vai falar o que não deve. E a gente tem que estar atento a isso. Paulo diz assim: olha, evite os falatórios profanos. Fale do que é bom para os crentes. Fale daquilo que edifica entre os irmãos. Fale daquilo que vai promover a salvação, a fé de alguém. Fale daquilo que vai fazer alguém ser mais crente do que o que ele já é. Mas não perca tempo discutindo coisas que não vai levar a lugar nenhum. E detalhe, o que estava acontecendo em Éfeso é que tinha gente propagando esses falsos ensinamentos, pessoas propagando esses falatórios profanos, e tinha gente acreditando.
Nosso pastor sempre fala aqui sobre a importância que se tem da gente ter cuidado com aquilo, ou com aqueles que a gente vê nas redes sociais, pregando, ditos ensinadores, professores, mestres, doutores, ensinando coisa errada aos crentes. O presidente José Valdo falou aqui daqueles que dizem que falam contra. Esse aí é só um dos assuntos de milhares que se falam por aí. Dizem por aí já que o inferno não existe. É uma metáfora. E tem crente acreditando. Tem crente se corrompendo. E sabe o que a igreja do Senhor precisa fazer? Se posicionar. A gente fala de avivamento, mas existe avivamento sem Bíblia? Sem ensinamento? Sem palavra? Não. Então pronto. E o que a gente como crente tem que fazer? Se posicionar como tal. Paulo disse, Timóteo, evite esse tipo de coisa. Por quê? Porque vai produzir maior impiedade. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Vai ter mais crente parecendo um ímpio se você deixar acontecer. E aí eu convido os irmãos a dar uma olhada. Não literalmente falando, mas olha o contexto. Vou dizer mundial. Como é que está o comportamento dos crentes? Do Evangelho. Como é que tem pessoas se comportando por aí dizendo que é crente, irmão? Como é que tem pessoas por aí se comportando dizendo que é crente, mas o comportamento diz totalmente o contrário daquilo que ele diz? Jesus disse que a gente conhece a árvore não é pelo que ela fala, não, é pelos seus frutos. Não é pelas folhas, porque tem folha de árvore que se parece. É pelos frutos. E a gente vai ver o comportamento de muitas pessoas, a gente diz assim, mas fulano, como é que pode? Como é que pode alguém dizer que é crente e às vezes a gente até se escandaliza? É assim ou não é? Porque produzirão maior impiedade, vai ter mais crente parecendo ímpio. Paulo disse, Timóteo, cuidado com isso. E sabe o que esses falsos ensinadores, os propagadores de contenda, ensinam? Às vezes alguém pensa e diz assim, mas isso aí é só para os pastores que ensina coisa errada. Não, tem crentes por aí promovendo contenda e não prega, não pega o microfone, não sobe em púlpito. Mas algum irmão comenta alguma coisa, ele vai lá e diz assim, rapaz, não é bem assim não. Existe isso ou não existe? Pessoas dizem assim, rapaz, eu vou só porque o povo não ficar me olhando com cara feia, mas eu não queria ir não. Olha, eu só vou comprar essa placa porque vão me ver sem, vão achar o que eu sou. Vão pensar que eu sou rebelde. Então eu vou comprar só para não pensar. Mas Jesus está vendo aquilo que está por trás da farra. Tem pessoas que o pastor, o dirigente ensina, depois ela vai lá e quer desensinar o que o dirigente ensina. Tem pessoas que dizem assim, olha, é um exemplo, irmão. Eu amo o senhor, eu sou seu amigo. Mas eu só estou falando isso aqui não é para fuxicar, não, para o senhor orar. Eu não falo mal do senhor. Mas não é para o senhor ficar com raiva dele, não, é só para orar. Lança o veneno e diz que é para orar depois. Se alguém fala mal de um irmão seu perto de você, você coaduna com isso, você é tão errado como ele está falando. Alguém diz assim, rapaz, tu já viu, fulano é assim, fulano é assado, fulano prega assim, fulano canta assado. Aí tem gente que diz assim, não rapaz, isso aí é o jeito dele. Que jeito nada, ele está se amostrando, e daqui a pouco vai comprometendo a vida de outras pessoas. Foi Jesus que mandou falar isso aqui, irmão. Tem pessoas que têm uma facilidade de falar mal do trabalho dos outros. Eu não vou dizer lugar nem com quem, mas uma vez eu passei por um lugar que teve pessoas que a gente fazia evangelização. A gente só teve condições no momento de colocar 3 hinos. No momento da evangelização era só 3 hinos. Teve gente que disse que a evangelização estava parecendo um culto fúnebre. E aí? O que a gente tem que fazer com isso? E tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que dizem assim, se eu fosse você eu nem ia mais lá, o dirigente não vai querer que você vá lá não. Vão falar de você, vão fazer isso com você, cuidado, para você estar fazendo um papel que não é seu, mas é do diabo. Se alguém falar mal do seu irmão perto de você, corte. Se alguém diz assim, fulano está pregando mal, fulano está cantando errado,
Aí, heroína, não disse? Não sei para que esse negócio da gente todo mês está na sede. Cuidado, que Jesus está vendo o que você fala. Murmurador não tem vez com Jesus, não. O crente que é crente de verdade, ele não semeia contenda, ele semeia a paz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lembra de Abigail, 1 Samuel capítulo 25. O marido de Abigail atribulado, irmão, Nabal era terrível, não temia ninguém, encrenqueiro, procurava briga com todo mundo. Davi pede uma ajudinha a ele não dá, não vou dar, para dizer que eu não vou dar. Aí Davi diz, não vai dar não, então tá bom, então viver também você não vai mais. Só que Abigail era crente. Se é outro, ia dizer assim, rapaz, aquele homem não presta mesmo não, deixa eu me livrar dele. Davi, ele está no lugar assim, se tu quiser pegar ele dormindo, né? Você é crente, meu irmão. Você não foi chamado para semear aquilo que Deus não se agrada. Aquele que participa direto ou indiretamente de discussões, pessoas que brigam por tudo, briga pelo hino, briga pela farda, briga pelo dia do culto, briga porque segunda-feira só tem um dia, briga porque tem culto todo dia na igreja, briga porque não deu oportunidade a ele, briga com tudo. Briga porque meu irmão não chamou ele para falar alguma coisa, porque ele queria fazer isso, ele queria fazer aquilo, e vai brigando, vai brigando. Se o crente, diga-se os porteiros, diga-se de passagem, os servos de Deus, que estão cuidando da portaria dos nossos templos, ouvi às vezes desaforo de pai. Crente! Às vezes a bencinha corre para lá e para cá, incomodando, o porteiro pega meu filho, cadê seu pai? Quem foi, bebê, que fez isso com você? Você é crente, meu irmão. O porteiro não está aqui para estar ouvindo desaforo de ninguém, não. O porteiro está ali pronto para qualquer tipo de situação, controvérsia que houver, e segurar lá fora. É assim ou não é? É servo de Deus também. Está servindo ao Senhor na casa do Senhor. E a gente precisa ter, você conhece a bênção que você tem. Você sabe que ele pode ser quieto ou inquieta. Segura sua bênção. Para procurar briga com ninguém não. Segure, você conhece. Sua peça rara. E o pai é você, a mãe é você. Quem tem que controlar é quem? É você. E eu preciso entender isso. Mas tem pessoas que estão discutindo por tudo na igreja. Eu estou dizendo isso aqui, eu nunca já vi. As pessoas dizem, eu não vou não. Não vou. Olha, eu não estou mandando você não ir não, mas está dizendo o quê? Não vai por quê, irmão? Eu não vou porque eu não concordo. Tem isso ou não tem? Propaganda discórdia no meio dos crentes. Contenda. Pessoas que não sabem como o comportamento de um crente deve ser. Pessoas que promovem discussões. Pessoas que levantam, né? Tem aqueles que eu não sei não, mas a gente às vezes vê que tem pessoas no basquete que fica responsável só por levantar a bola, né? Tem pessoas que é assim, levanta o problema e sai de baixo. Sempre vai ter alguém que bata, meio que espalha. No meio da igreja. Olha, não falaram isso de você. Você está edificando quem com isso? Você está edificando a vida de quem? Tem pessoas que promovem coisas que não é para promover. Chega na rede social, bota um escândalo que aconteceu em uma igreja. Quando é que o ímpio vai olhar aquilo ali e vai sentir vontade de entrar na igreja? A rede social é convertida ou não? Aquilo que você coloca lá é de crente ou não? Você precisa ter ciência disso. Vamos seguir aqui. Eu estou finalizando. Expressa a condição de alguém que está desviado da verdade. Quem propaga discussão, contenda, briga, intriga, está
mostrando na sua vida, na sua atitude, está desviado. Quem diz isso é a Bíblia, a gente vai ler aqui. Quer ver? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3 a 5. Eu quero ler com os irmãos. Olha o que diz, eu vou ler para a gente ganhar tempo. 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina que se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sábio. Eu disse, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, orgias, que é briga, blasfêmias, ruins suspeitas. Tem pessoas que criam a respeito da personalidade de alguém, não é porque ele conheceu esse alguém, é porque alguém falou alguma coisa sobre esse alguém. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão vai ficar suspeitando mal. Rapaz, o irmão fulano disse que aquele camarada ali é assim, assim, assim. Você conhece ele ou ela? A gente tem essa tendência ruim, mas o Espírito Santo controla. O Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo nos mostra. E os textos seguem dizendo: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Quem é que procura, espalha contenda? Pessoas que estão privadas. Não é privada porque não teve acesso, é privada porque se privou. Não quis ouvir, não quis aprender, não quis colocar em prática. Sabe o que a Bíblia diz? Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Sabe o que a Bíblia manda você fazer? Caia fora! Fuja! Se aparte desse tipo de gente, porque senão você vai se prejudicar. Paulo enfatiza a sua preocupação com a igreja, para que os verdadeiros servos de Jesus não fossem envolvidos e enganados por ensinamentos errados. Ele se preocupa com isso. O resultado das discussões, da contaminação, o afastamento da fé dos irmãos. Isso é o que, quando a pessoa que é um contendeiro, ela acha espaço, irmãos, ela vai prejudicando. E sabe o que Paulo diz? A palavra desses, a doutrina desses, a fala deles roerá como gangrena, como um câncer. Não tem uma vantagem popular que diz que eles com mal cresce, a gente tem que fazer o quê? Cortar a cabeça. Por quê? Porque senão cresce. Continua crescendo. Vai igual aquelas plantas de muro que vai se espalhando, vai se enramando, daqui a pouco toma tudo. Assim é a palavra de contenda que sai da boca de alguém. Assim é os ensinamentos, as falácias, aquilo que alguém promove como discussão, levanta, fala mal de alguém. Isso vai comprometer a fé de alguém. Mas a palavra do Senhor é martelo para amassar isto, é espada para arrancar esse negócio. A palavra de Deus é água para limpar esse tipo de coisa, é fogo que consome esse tipo de coisa. Palavra de Deus. Uma certa vez eu vi um pastor falando algo interessante a respeito de Eliseu. Quando ele olha, manda alguém preparar comida para os filhos dos profetas, e aquele povo vai até lá pegar as folhas e pega todo sorte de folhas e traz, coloca uma panela, bota para cozinhar, e alguém entende que ali tinha planta que era venenosa. E alguém grita: Senhor, na panela. Eliseu manda pegar farinha, né? Quem foi que colocou o veneno na panela? Quem tinha acesso a ela. E vai envenenar a igreja, ou crente, perdão, não é o mundo lá fora, não. É pessoas que estão dentro da igreja, mas não são crentes. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não temem a Deus. Pessoas que estão dentro da igreja e falam mal de todo mundo da igreja. Fala mal do porteiro, fala mal da regente, fala mal do pastor, fala mal dos obreiros. Irmãos, eu estou falando debaixo do sangue de Jesus. Isso aqui é a palavra do Senhor. Às vezes tem pessoas que comungam do mesmo ministério e às vezes falam mal do companheiro. Fulano não aconteceu isso e isso com ele, está assim, 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 por causa disso, disso e disso. Jesus se agrada desse negócio, não. Você é crente e você não pode esquecer disso. Qual é o resultado das discussões? Está aqui no texto que nós lemos. Está aqui. Versículo 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então,
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Onde é que está sendo ensinada as doutrinas dos demônios? É nas igrejas de Satanás que tem por aí? Não. É nas ditas evangélicas. Doutrina de demônios. Tem pessoas que pregam, tem pastores que pregam, que ensinam, que faz a igreja amar mais ele do que Jesus. Está certo isso? Está certo isso? A gente precisa entender que a gente é só uma placa, um indicador, é Jesus. A gente só aponta para Ele, porque é Ele que faz. É Ele que cuida de você, é Ele que lhe sustenta, é Ele que lhe anima, é Ele que garante a sua salvação, é Ele que habita na pessoa do Espírito Santo em você, é Ele, não é nós. Mas tem pessoas que amam mais o pastor da igreja dela, o líder da igreja dela, do que Jesus. Prove isso, não provo. Tem pessoas que o líder manda ele fazer uma coisa, ele faz, independente do que seja. Olha, se eu fosse você, ele separava de irmão fulano de tal, não chega perto dele não, aí vai lá e obedece. Minha obediência a Deus, minha obediência à nossa liderança precisa estar com certeza de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E graças a Deus que temos um pastor que nos ensina a verdade, que nos ensina a servir a Jesus, que nos ensina a fazer o que agrada a Deus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos compreender que se o mal não for cortado, ele vai comprometer a vida de outras pessoas. Tem pessoas por aí, irmão, que não aguenta ver uma briga, uma discussão, que se mete, que quer fazer o que não deve. Tem pessoas que vai num supermercado, numa loja, comprar um negócio, daqui a pouco é maltratado pelo vendedor e faz barraco. Eu sou consumidor, eu estou pagando, é todo mundo vendo, crente. Que trata mal as pessoas. Aquelas pessoas que dizem que é crente, que esboçam a santidade. Teve um pastor na Paraíba, o presbítero Maurício, que eu ouvi falar, eu achei interessante. Ele disse assim: torneira apertada demais tem vazamento. Tem pessoas que expressam uma santidade extrema, não dão uma risada no culto. O pastor falou alguma coisa, às vezes para contextualizar, para descontrair, e ele está lá. Não pode dar risada não, porque é pecado. Mas quando vai ver, tem vazamento. Quando vai ver, nem aquilo que está expressando no mundo. Mas ainda bem que a gente serve um Jesus que tem olhos como chama de fogo, que está em todos os lugares contemplando os bons e os maus. Este Jesus é que contempla a gente. Os prejuízos espirituais é a consequência da existência de falsos mestres que demonstravam uma falsa intimidade com a verdade, promovendo o trabalho de Satanás e profanando a verdade. Pessoas que não têm compromisso com Deus e vão por aí achar que só porque leu em alguma coisa que agora vai desistir de ser crente, vai deixar de ser dizimista, vai congregar em casa. E tem pessoas por aí se enveredando com isso. Minha igreja é minha casa. É? Onde é que a Bíblia ensina isso? Lugar nenhum. Pode ser uma extensão, mas o templo é aqui. É o lugar onde os crentes se reúnem para adorar a Deus. E você, como crente, precisa saber: meu filho, se alguém lhe tratar mal, como é que você vai retribuir esse tratamento? É toma lá da cá, eu não sou bobo mesmo. Eu aceitei Jesus, mas eu aprendi assim, eu cresci assim. É o crente Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, vai viver assim. Tem pessoas que estão por aí expressando algo que não é verdade. Pessoas que dizem: eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas na verdade, quando alguém expressa algo fora do normal, uma espiritualidade que às vezes é forçada, e a igreja conhece ou não conhece? Quando a espiritualidade de alguém é forçada, conhece. Você tem que ser espontâneo. Você tem que ser crente. Glória a Jesus. Paulo disse a Timóteo: ao servo do Senhor não convém contender,
Tem pessoas que chegam para o dirigente, agora está chegando a hora, as listas já foram feitas. E diz assim: irmão, não me bote nisso não, me bote nisso. O irmão vai na hora, mas eu tenho que botar irmão fulano aqui. Jesus direciona, é assim ou não é? Aí depois assim: rapaz, eu só vou fazer, porque é para Jesus. Mas eu disse, irmão fulano, vamos me botar, então não é para Jesus. Eu estou aqui para escolher o que eu vou fazer, irmão. No seu trabalho, você tem uma função, na sua carteira, não é assim? Aí seu patrão diz assim: meu filho, eu vou precisar que você vá fazer isso para mim, está fora daquilo que você faz. Você vai dizer assim: eu não vou não, me bota para fora. Vai dizer isso? Não diz. Não é minha função, não foi para isso que eu fui chamado. É assim que funciona. Mas na igreja tem pessoas que querem agir assim. O dirigente lê a lista e já está lá, rimulando, fundando, chamando. O servo de Deus orou, rapaz. Lista não é sorte, não. Cooperador não é sorte, não. Não se lança sorte para escolher cooperador, não. A gente vai pedir a Deus misericórdia. A gente sabe como é todo aperto, todo final de ano, não é assim? Aperto. E depois que a gente lê, a pessoa diz: eu não quero não. Esse ano eu vou ficar no óleo. Que óleo nada? Que óleo? Que óleo? Tem pessoas que dizem ficar no óleo é ficar parado, sem fazer nada. Isso é ficar no óleo nada, irmão. Já é 9 horas. Vou correr aqui mesmo. Falta pouca coisa. Ou falta mais um pouco. Nós precisamos compreender a importância que temos de sermos mansos. O propagador de contenda, ele está fazendo um serviço que pertence ao inimigo das nossas almas. E nós, como servos de Deus, sabemos como devemos nos posicionar. Temos que ser humildes, temos que ser santos. Já que a gente já sabe de maneira como a qual nós devemos nos posicionar, devemos fugir das discussões, dos falsos ensinamentos. O que é que a gente tem que fazer? O texto que nós lemos juntos. Vamos seguir aqui. Versículo 22, somente a partir da parte B do versículo. Segue a justiça. O que é seguir a justiça? A palavra do grego tique ou de que é aquilo que é reto. E me permita falar isso aqui: tem pessoas, tem crentes que gostam de um trambique, pode não ter aqui, mas tem crente que gosta de um trambique. Siga o que é reto. Mas não vou falar de mim. Problema. Você é crente. Tem pessoas que gostam de dar aquele jeitinho, né? Cuidado com esse jeitinho. Cuidado. Com esse jeitinho que às vezes você acha que está dando, mas na verdade está tirando do jeito. E o apóstolo Paulo diz mais: segue a justiça, segue a fé, do grego pistes, que quer dizer convicção, confiança, fidelidade, lealdade. O que é que você tem seguido, meu filho? Como é que está o seu comportamento como um servo de Deus? Você tem convicção da sua salvação? Há uma confiança dentro de você? Paulo, já sabendo, ele disse assim: olha, o meu final está chegando, mas eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Sabe o que é isso? Confiança, convicção. Fé fala de fidelidade a Deus. Nosso irmão leu aqui: tu és fiel, Senhor, e eu sou fiel. A gente canta: tu és fiel, Senhor, fiel a mim, e eu sou fiel a Ele. Vamos seguir aqui. Terceiro ponto: o amor, do grego ágape ou agapau, é o amor de Deus que está em nossos corações. Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado no seu coração, só que tem pessoas que a gente não vê a expressão desse amor. Tem pessoas que acham que se brincar não quer mandar até no pastor da igreja. É assim ou não é? Quer mandar no dirigente. Não é assim que funciona, não. Você tem que amar o seu irmão, e esse amor aqui é incondicional. Ah, mas meu irmão é assim, você tem que amar ele. Jesus não lhe ama mesmo assim, do jeito que tu é. Ah, mas meu irmão fulano é assim, e a gente é flor que se cheire. Porque às vezes a gente acha, aponta a falha de alguém, aponta o jeito de alguém, e a gente. Ah, fulano é assim, e você?
o erro dos outros é fácil, irmão. E Jesus fala isso de uma maneira muito maravilhosa. A gente enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga a floresta que está no nosso. Olhe para dentro de você e veja se você vale alguma coisa. Veja se você é essa pessoa que você acha que é mesmo. Você tem que amar seu irmão. Eu amo ele, mas ele irá e eu cá. Que amor é esse? Que amor é esse que tem coragem de chamar o dirigente assim: irmão, fulano tem tanto tempo que não vem na igreja, o senhor não foi lá. E tu foi? Não foi lá visitar o irmão que não passa sempre para a igreja? Porque chama o dirigente para falar. Que amor é? Cadê o amor? Eu acho que está no coração de quem fala isso também. Aí tem pessoas que falam: fala dele, eu não gosto disso. E às vezes Deus está falando com ela. Ele falou: fala dele. Né? Quarta coisa, seguir a paz, do grego eirene, fala das relações harmoniosas entre Deus e os homens, satisfeitas pelo Evangelho. Essa pessoa que está do seu lado aí, essa bênção, esse crente, esse servo de Deus, vive em paz com ele. Vive em paz com o seu irmão, meu filho. Mas ele me magoou, foi, mas você vive em paz, chame ele. Confessa, meu irmão, vamos ajustar as coisas aqui. A gente está caminhando para o mesmo lugar. No céu não vai ter várias casas, não. A Bíblia fala de uma casa só com muitas moradas. É assim que vai ser lá. E a gente está esperando é isto. A gente tem que viver em paz com os nossos irmãos. E se a gente vive em paz, o Deus de paz sustentará a gente. Iremos servir ao Senhor. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos. Ao servo do Senhor, convém ser manso. Eu já fechei ali. Manso fala de ser gentil, de ser moderado, de ser submisso. Quando o seu pastor lhe ensina uma coisa que você não queria muito fazer, como é que você age? Quando você aprende alguma coisa que você precisa, quando o seu dirigente lhe chama a atenção, como é que você se comporta? Se ele chamou a atenção porque houve motivos. É assim ou não, irmãos? Alguém vai chamar a atenção dos outros sem motivo? E chamar tem alguma coisa errada. Mas chama a atenção de um irmão, orienta, aconselha. E às vezes a pessoa está ali com raiva do pastor, do dirigente. Você precisa ser humilde. Eu preciso ser humilde. E humildade, ele sabe ouvir a repreensão. Quem é humilde sabe ouvir correção. Mesmo sem querer. Porque ninguém aqui vai aplaudir porque está sendo repreendido com Jesus. Ninguém vai dizer: Jesus, obrigado por me repreender. Não vai gemer aí calado. Mas às vezes Deus, Ele utiliza para sarar. Quem já usou Tretex aqui? Já usou Tretex? Alguém já usou? Aquele comprimidozinho preto e amarelo. Né? Ele tira a capa assim. Quando coloca, é pior do que Mertrolate. Lembra dele? Feria o joelho na rua e depois tinha que botar Tretex em casa, ou tortura. Tem hora que Jesus bota Tretex para passar na frente. Ele geme, espreme, chora, corre, pula, mas o Tretex está lá fazendo efeito, para sarar a ferida, para fazer de você um crente sadio, um crente com saúde espiritual, e tudo isso é para a glória do seu nome. Irmão, se alguém quiser contender com você, abra a mão da sua razão, mas vive em paz, esteja em paz com Jesus, consiga colocar sua cabeça no travesseiro, e saber se Jesus voltar você dormindo, você vai para o céu. Você não vai agir da mesma maneira que agiram com você. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, irmãos? Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja. Louva a Deus por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus, eu retorno o microfone. Igreja Assembleia de Deus em Alagoinhas.
Culto aos domingos. Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Às 19 horas, culto de adoração. Quartas-feiras, às 18 horas e 30 minutos, evangelismo. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, culto de doutrina. E sexta-feira, às 19 horas, culto de oração. Venha fazer parte desta família. Ficamos localizados na rua Basílio Xavier 103, Jardim Pedro Braga, Alagoinhas, Bahia. Igreja Assembleia de Deus em Alagoinhas. O meu vaso de alabastro